Students, how are you? I hope you are fine. So, today we are going to study the comparatives, os comparativos. Então, quando a gente fala em comparativos, nós temos que lembrar que nós podemos comparar objetos, coisas, pessoas e lugares da seguinte forma. Nós podemos dizer que um é mais que o outro, que uma coisa é menos que a outra, ou então dizer que eles são iguais. Como é que a gente usa esses comparativos em inglês? Então, nós vamos iniciar aqui na página 66. Mas, antes de eu ler com vocês essa parte da página 66, na página 67 tem um resuminho do que é os graus de comparação. Então, nós temos a comparação de igualdade, de superioridade, que um é mais que o outro, e inferioridade quando é menos que o outro. E equality, que é o primeiro, é quando é igual. Como é que a gente faz essas comparações? O mais simples é a igualdade, que é quando um é igual ao outro. Nós vamos usar o as, um adjetivo que a gente queira falar, qualquer adjetivo, e o as de novo. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui que Roma é tão bonita quanto Veneza. Eu vou dizer assim: Rome is as beautiful as Venice. Então, eu coloco as, o adjetivo, e as. Bem simples. Agora, quando se trata da superioridade, nós temos duas opções. Quando o adjetivo é longo e quando o adjetivo é curto. Quando o adjetivo é longo, nós usamos essa regra daqui. More, mais o adjetivo longo e a palavra than. Então, por exemplo, modern é um adjetivo longo. Eu quero dizer que Tóquio é mais moderna que Lisboa. Então, eu vou ter que escrever essa regra que está aqui. Eu vou dizer assim: Tóquio is more modern. Não vou escrever porque senão não vai caber, mas seria modern aqui. Tóquio is more modern than Lisboa, do que Lisboa. Então, essa regra de more, adjetivo, e than, ela serve para adjetivos longos. Agora, quando for um adjetivo pequeno, um adjetivo curto, nós não usamos a mesma regra. A regra que nós vamos usar é essa daqui, ó. Colocar o ER, ou só o R, e o than, o ER, o than no adjetivo, e mais a palavra than. Então, por exemplo, small, que é um adjetivo curto. O que eu vou fazer? Eu não posso pôr o more como no moderno. Então, eu vou copiar o adjetivo small, acrescentar no finalzinho dele o ER, smaller than, escrevo than, porque é necessário escrever o than, smaller than Tokyo. Então, tem essas duas regras para adjetivo curto e adjetivo longo. E quando é inferioridade, a gente usa o less ou not so as plus adjective as. Então, inferioridade é algo que é menos. Quando for adjetivos longos, só que pode ser usado inferioridade. Adjetivo curto, nós não usamos inferioridade. É uma regra do inglês. Então, eu quero dizer que algo é menos que o outro, como é no caso dessa frase, olha só. Curitiba é menos populosa do que Nova York. Então, eu vou escrever is less populous than New York. And New York is less quiet than Curitiba. E Nova York é menos silenciosa do que Curitiba. Ou então, eu posso dizer desta outra forma.
Curitiba is not so as crowded as New York. Aqui eu posso dizer ou sou ou és, tá? Um ou outro, vocês escolhem qual dos dois vocês querem usar. Curitiba não é tão populosa quanto Nova York. Ou não é tão populosa quanto Nova York. Os dois têm o mesmo sentido de não tanto. Então, esses são os graus de comparação. Porém, como toda regra em inglês tem sua exceção, quando a gente fala de superioridade, que é esse daqui do meio, quando a gente fala de superioridade, na questão de adjetivos curtos, nós temos outras regrinhas, não só de acrescentar o ER, todos eles precisam ter ER, porém, nós vamos observar aqui, ó, outros tipos de adjetivos. Então, olhem só. Quando é um adjetivo curto, qual é a regra simples mesmo para se fazer o adjetivo curto? Acrescentar ER. Então, por exemplo, aqui, old fica older than. Cold, colder than. Rare, eu só vou, como rare já tem o E, então eu só vou acrescentar o R. E o nice, nicer, é só acrescentar o R. Porque eles já terminam com o E, então é só acrescentar o R. Aqui em cima, olha só, nós podemos escrever aqui para completar. Eles terminam, é o adjetivo curto, vou escrever aqui short. Nós vamos colocar, nós adicionamos adjectives with one syllable, add, ER, nós adicionamos o ER, olha só, nós adicionamos o ER e mais a palavra than. Então, pausem o vídeo e já escrevam aí para completar o livro de vocês. Quando for adjetivo que já termina em E, nós apenas completamos com R e o than. Porque como já tem o E, então não precisa colocar outro E. Quando o adjetivo termina com uma sílaba só e é uma vogal e uma consoante, nós temos que dobrar essa consoante para depois adicionar o ER e o than. Aqui, então, complete com than. Como que vai ficar? Olha, o caso do big. Big é uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, a gente dobra o G, fica bigger. Hot também, a gente usa dois T's. Hotter. E os adjetivos que terminam em Y, nós trocamos o Y por I e acrescentamos o ER, than. Então, easy termina em Y e antes do Y tem uma consoante. Então, a gente troca o Y por I, fica easier than. Happy também termina com Y e antes do Y tem o P, que é uma consoante. Então, fica happier than. E quando for adjetivos de mais de duas sílabas, daí já entra no adjetivo longo, que é aquele que a gente não precisa se preocupar com essas regrinhas. A gente só coloca o more, o adjetivo e o than. E existe também alguns adjetivos que são irregulares, que nós aqui no Brasil também temos. A gente não fala, por exemplo, o adjetivo good, que é o adjetivo bom. O adjetivo bom, quando eu vou dizer que algo é mais, eu não vou dizer que ele é mais bom, eu vou dizer que ele é melhor. O bad, quando algo é ruim, eu não vou dizer que é mais ruim, eu vou dizer que é pior. E o far nós temos, que é longe, eu digo que é mais longe, mais distante. Só que em inglês o far também entra nesse irregular. Então, o good é bom, better é melhor, bad
é ruim. Worse é pior. Far é longe e farther ou further é mais longe. Então, vocês vão seguir essas regrinhas para fazer as atividades dessa semana, certo? Então, vamos lá. Próxima atividade. Vocês vão observar, lembrar das características desses personagens e pegar o adjetivo que está aqui no final de cada frase e colocar esses comparativos. Então, nós vamos escrever Fred is than Shaggy. O Fred é mais bravo que a Shaggy. O que a gente vai dizer que ele é mais bravo? Como é que a gente vai escrever isso? Mais bravo. Bravo, primeira coisa, é um adjetivo curto ou longo? É um adjetivo curto. Como é que eu vou fazer esse superlativo? Essa comparação. Eu vou dizer que ele é mais bravo do que. Quando é adjetivo curto, olha só, e termina com E, o que eu faço? Só acrescento o R. O than já tem aqui, se vocês repararem, ó, já tem o than. Então, é só colocar braver, né? Na verdade, não braver. Aqui, o funny é um adjetivo curto ou longo? Curto. Shaggy is Fred. É mais divertido do que o Fred. Então, funny. Funny é um adjetivo curto que termina com Y. Qual é a regra para a gente colocar o adjetivo curto que termina com Y? Trocar o Y por I para depois acrescentar o ER. O good é aquele adjetivo irregular que está aqui. Velma, que tem o good. Elegant. Elegant é um adjetivo longo. Quando é adjetivo longo, nós usamos essa regra aqui, do more, o adjetivo e o than. E o smart é um adjetivo curto. Para adjetivo curto, nós usamos essa regra. Acrescentamos o ER no próprio adjetivo e o than, ok? Na próxima página, vocês vão observar o que está pedindo neste exercício assim, ó. Equality. O que é equality? Equality, ó, igualdade. As, adjetivo as. Então, essa regrinha vocês vão escrever aqui. As mais o difficult e o as. Teacher, this test isn't as difficult as the last one. Inferiority, ó. Inferiority, comfortable. Inferiority. Para inferiority, nós usamos o less, o adjetivo e o than. Então, vai ficar aqui. What a horrible sofa. It's less comfortable than these old sofas. E essas duas eu vou deixar para que vocês tentem fazer sozinhos. A número 9, vocês vão observar aqui esse fact life, esse quadro comparativo real, né, desses animais, e vão marcar o que é correto nessas frases. A domestic dog has a long life expectancy than a mouse. Então, um cachorro doméstico, ele tem uma expectativa de vida maior do que o rato. Então, vocês vão olhar aqui, ó, domestic dog e o mouse, que está aqui embaixo, olha só. O mouse tem 3 anos e o cachorro 12. Então, essa é verdadeira. Então, vocês vão marcar um check, ok? Page 69. É o listening que não precisa fazer neste momento, nem a 70, 71, 72 e 73 e 74. São atividades de texto, de leitura. Cada um vai fazer no seu momento aí em casa.
lendo os textos e respondendo as questões. Então, o primeiro texto, né, vai falar da população aqui da China, que cresce muito. E aqui na próxima página tem algumas perguntas sobre esse texto. Qual é a razão mencionada para o declínio da população? Então, vocês vão ver qual dessas três é a razão para diminuir o crescimento da população. Leia as frases e marque verdadeiro ou falso. Copie as partes lá do texto que comprova a sua resposta. 4. Ligue os números. What do the numbers below refer? O que os números abaixo se referem? Ligue as colunas. Então, esses números aqui, segundo o texto, eles se referem ou à população de 2016 a 2017, ou de 2009, ou de 2018. E vocês vão relacionar. 5. The news reports is full of numbers. Check the resources that you believe could help the readers to understand those numbers. Então, aquele texto está cheio de números. Faça um check nos recursos que você acredita que ajudaria os leitores a entender melhor os números. Então, se você acha que se tivesse gráficos iria ajudar, tabelas, pie charts é aquela tabelinha redonda, porcentagens ou frações. Aqui já começa o texto 2. O que vocês acham que vai falar sobre o texto 2? Food shortage, poor health service, rise of development rates. Então, vocês acham que vai falar de comida, dos serviços de saúde precários ou do crescimento do desemprego? Aí vocês vão ler, né, que também fala da população da Índia, mais especificamente desses tópicos aqui. E depois vocês vão responder essas questões também. Então, de acordo com o artigo, quais são os países mais populosos do mundo? O que as Nações Unidas reportaram sobre a Índia? De acordo com o que você leu, qual país vai encarar mais efeitos perigosos sobre uma superpopulação, uma população demais, né, no futuro? Aí vocês escolhem qual que responde essa letra B de acordo com o texto. Olhe cuidadosamente para o gráfico e depois responda. O que as cores verde e roxo representam no gráfico? O que os números na linha horizontal representam? O que os números na linha vertical representam? E o que você acha que os gráficos podem ajudá-los a entender os artigos e por quê ou como eles ajudam? Aqui não precisa fazer esse number 9 porque seria uma apresentação oral na sala de aula. Neste caso, nós não estamos na sala, então não há necessidade de fazer, ok? Então, até essa a lição. E aqui é só um resumo da lição que nós terminamos. Ok, students? Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Bye, bye!